Fala galera, aqui é o Eduardo de Menezes e eu com muita honra sou convidado do... Esqueci. Fala galera, aqui é o Eduardo de Menezes e eu com muita honra sou convidado do Muito Mais Que Futebol. Vamos falar de muito mais do que futebol, vamos falar sobre jornalismo, a vida e a obra. Será que o Eduardo de Menezes nos acompanhar aí? A gente vai desenrolando os assuntos. Eu comecei no jornalismo efetivamente em 1999, né? Há muito tempo atrás, no primeiro ano da faculdade. Mas a minha ligação com o jornalismo, ela vem de muito antes. Eu queria, obviamente, ser jogador de futebol. O futebol perdeu um grande talento, que era o meu caso, né? Ainda é, porque eu sou talentoso nas peladas, mas brincadeiras à parte. O que aconteceu foi que eu, desde muito pequeno, eu queria ser jogador de futebol ou jornalista. Eu tinha umas pastas, e ainda tenho algumas pastas, que eu montava grade de programação de televisão, então na minha cabeça eu ficava meio que viajando, sendo um jornalista já com 9, 10 anos. Então sempre foi uma coisa muito presente comigo, né? Cara, eu comecei minha carreira em 1999, como eu te disse, na TV americana. A história do meu primeiro emprego é bem interessante, porque eu marquei uma reunião virtual na minha própria cabeça e tinha uma reunião. Eu vi no jornal o nome do diretor da TV americana. E aí eu fui lá na porta da TV americana com a minha bicicleta e parei lá, né? Aí o produtor olhou, apertei a campainha, o produtor veio. Pois não, eu falei, boa tarde, eu sou o Eduardo, eu tenho uma reunião com, eu não me lembro o nome dele, com o diretor. Aí ele olhou bem pra mim, eu, calça jeans, camiseta e vindo numa bicicleta. Aí ele, não é possível, né? Esse cara vai ter uma reunião com o diretor. Aí eu fiquei sentado, né? Falei, então entra aí, ele marcou contigo, né? Na época não tinha, eu sou velho, né? 99, não tinha tanta facilidade na comunicação. Aí ligaram pra ele, não atendeu, ele falou, olha, fica aí no sofá, a gente vai trabalhar, ele vai passar e você fala com ele. Beleza. Eu tô sentado e o diretor passou por mim umas 2, 3 vezes e eu não sabia quem era, porque eu meio que tinha armado a coisa. Aí o produtor veio e falou, você não vai falar com ele? Eu falei, ele quem? Aí ele falou, já passou 2 vezes na tua frente, 3 vezes. Aí eu falei, não, é que eu não tinha visto, eu tava meio concentrado aqui. Aí ele chamou o cara, prazer, Eduardo. Aí ele ficou do lado, eu falei, olha só, eu vim aqui pra te pedir emprego, pra falar que eu gosto muito de jornalismo, eu queria um espaço aqui na TV americana. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou, aí o outro cara falou que ele marcou contigo. Aí eu fiquei parado assim, né? Ele, cara, mas você é bem cara de pau, né? Eu falei assim, não, mas eu sou valente, eu tenho vontade de fazer as coisas. Aí ele falou assim, então tá bom, se você quiser, fica olhando como é que funciona. Eu não tenho vaga de estágio, mas você fica olhando como funciona, acho que é legal pra você, pra sua vivência. E aí eu ia lá de vez em quando. Aí eu, obviamente, consegui uma vaga depois de estagiário. Depois da TV americana, eu fui para algumas rádios no interior, lá de Campinas, né? Alguns sites, e depois eu vim para São Paulo, também a mesma coisa, cara de pau, mandando e-mail. Aí eu me lembro pro Ederaldo Cosa, que foi diretor de jornalismo da Eldorado, e por coincidência, eles tinham estudado na PUC Campinas. Aí ele, vem aqui e tal. E aí eu começo minha relação com as rádios. Aí o Ederaldo, depois o João Marcos na Rádio Bandeirantes. Eu até perdi o contato com eles, gostaria muito de agradecê-los por tudo que fizeram por mim, né, para dar essas oportunidades. E eu fui indo fazendo estágios, até que abriu a prova de estágio da Globo, né? E eu prestei para a TV e para a rádio, eu passei nas duas e fui indo, até que na reta final tinha o mesmo dia para fazer a prova, a dinâmica da TV e da rádio. Aí eu falei, cara, eu vou para a rádio. Eu queria TV, mas eu falei, na rádio eu tenho mais chance de começar a trabalhar. Porque rádio, antigamente, e hoje obviamente também é assim, mas a rádio você acaba fazendo tudo, né? Pauta, produção, lendo uma notinha ou outra, então você meio que já está envolvendo tudo. A televisão é um pouco mais engessada. Então eu falei, vou na rádio que eu tenho mais chance de virar repórter, que era uma coisa que eu queria já. E aí fui. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Fiquei na Rádio Globo na CBN 7 anos. Paralelo a isso, eu fazia muita rádio para pegar cancha, né? A Rádio Atual. Fiz vários programas, a UniTV também, que me deu espaço com o Tata Muniz. Então, eu tive
muita cancha, fui fazendo coisa para quando eu tivesse oportunidade na rádio, eu ia já ter esse preparo. E aí fiquei 7 anos na Rádio Globo, depois eu fui para Record, e aí trabalhava na Record, escrevia para Placar, Rolling Stones, e aí fui para Transamérica e Band Esportes, fazia também um programa chamado Mesoval, que era o futebol e humor, e aí eu fui de vez para a ESPN, onde eu estou desde 2011. Então mais ou menos essa é a minha trajetória, que tem um pouco de cara de pau, bastante, mas preparo também, né, que eu fui me preparando. Além da vivência do dia a dia, eu fui fazendo outros cursos. Eu fiz pós-graduação em marketing e administração, né, administração e marketing esportivo, em jornalismo literário, fiz curso de árbitro, de treinador, que é direito desportivo, que se eu tivesse oportunidade eu já ia estar pronto. Na verdade isso aí é meio loucura, né? Porque eu não sei, quando começamos a fazer isso, eu me coloco no bolo porque eu me lembro de repórter entrar e não poderia nem sorrir, né? Era mais sério, passava a notícia dele, aí acabava a entrada dele, acabava o que ele tinha para passar, e sempre com muita seriedade. O jornalista, por muito tempo, acreditou que a sisudez trouxesse uma credibilidade, quando na verdade a credibilidade ela te acompanha ao longo da carreira, você vai construindo isso. Eu acho que quem começa, vou citar aqui alguns nomes que eu vejo como os caras precursores dessa coisa, o João Carlos Albuquerque, na própria ESPN, já era um cara que apresentava o programa de uma maneira descontraída, diferente. O Thiago Leifert, obviamente, porque estava na Globo, num grande canhão, assim como é a ESPN, mas ele muda ali a cara do Globo Esporte, então é um cara que é muito bom. Hoje a gente tem quase que todas as TVs, obviamente tem o Ale, eu estou nessa barca também, vários outros jornalistas que estão seguindo essa trilha. Quando você sorri, você fica mais à vontade, você está passando uma verdade, você está mostrando para quem está do outro lado que você também é gente como eles. Mas é meio que loucura, porque na verdade a gente começou a fazer num cenário de muita, vamos dizer assim, um cenário mais engessado. Hoje a gente já vê uma coisa mais leve. Eu acho que o esporte é entretenimento, por isso que a gente tem que sempre chamar atenção para esse lado mais descontraído. Cara, isso é muito particular, né? Eu respeito quem assume o time, acho que não tem problema algum, mas eu, Eduardo, não gosto muito de... eu não revelo meu time, até porque essa questão do time ela é muito particular. Eu, com o passar do tempo, eu não torço mais como eu torcia quando era garoto. Por quê? Porque a gente se envolve, a gente cria vínculo de amizade em todos os clubes, você começa a torcer pela pessoa, então você fala, pô, que legal esse jogo, tomara que aconteça desse jogador ir bem, aquele outro. Então pode parecer hipocrisia, mas não é, você cria uma relação. E assim, o clube que eu estou cobrindo, eu torço para que ele ganhe, porque o dia a dia ali fica mais fácil, fica mais tranquilo de trabalhar. Essa história de assumir o time, tem um amigo que fala o seguinte, essa coisa do jornalista ter que falar toda hora o time, né? Não, que time você torce? Que time você torce? Ele fala o seguinte, você vai no dentista, você abre a boca lá, aí você doutor, antes que o senhor coloque aí a maquininha, o senhor torce pra quem? Eu me lembro de uma história, para a gente ter uma ideia de como a paixão ela é muito grande, né? Uma vez eu estava cobrindo um time, e se não me falha a memória era no São Paulo, enfim, eu estava cobrindo um time, e esse time estava voltando no aeroporto, e por coincidência meu voo era o mesmo. E nós estávamos na sala de embarque, em Goiânia, sentados. Eu estava sentado ao lado do médico do clube, e batendo papo com o médico, com a comissão técnica, normal, né? Aí chega um político envolvido numa investigação, algo do tipo da Lava Jato, assim, e ele se senta ao lado do centroavante daquele time. E o torcedor que estava lá cobrando o time começa a xingar o centroavante de uma maneira, você me deve satisfação, absurdo o que você está fazendo, você não tem o que... Aí o centroavante ficou olhando, né? Aí o médico me cutucou e falou assim, você está vendo o que é futebol? O centroavante que errou o gol, está sendo cobrado. O do lado está roubando milhões, inclusive o bolso do cara, e o cara está no centroavante. Você me deve explicações, você tem que falar. Então é o futebol. O futebol é essa paixão. Eu tenho várias histórias assim, de curiosidade, do dia a dia eu conto várias na TV. Eu acho que é legal porque você consegue às vezes pegar e aproximar, né? E
como diz o Vampeta, história boa é aquela que a gente fica contando, as pessoas lembram, e o Vampeta um dia confirmou a mim que a história boa também tem que ter adaptação, porque vai ficar mais legal. Então acho que isso é bacana. Tem vários contadores de história. Você falou sobre contar história. O jornalista tem, e isso aprende muito na questão do jornalismo literário. De olhar um centroavante campeão mundial e contar a história desse cara. Esse cara, no meu programa lá no Além da Bola, eu tento fazer isso, que é coisa fora do futebol, é o cara contar resenha e tal, mas principalmente eu tenho um pedacinho que é gente como a gente, que o cara esquece a toalha molhada em cima da cama, o cara aperta a pasta de dente até o final para render mais, põe água no shampoo. Mas por quê? Porque o jogador de futebol é gente. Então pegar essa figura do herói e desconstruir no sentido bom, que é contar a história, mostrar. Então o jornalismo tem essa função, eu acho muito legal. Itaperuna jogando lá no Campeonato Carioca, né? E aí era Itaperuna e Campo Grande, jogo, né? E aí o Itaperuna tinha um centroavante muito religioso, né? E aí ele ficava toda hora pro juiz: professor, o senhor tá errando, Deus tá vendo. Aí o juiz, pô, beleza, aí continuou o lance, o jogo rolando, aí o segundo lance, o cara trombou no outro, pênalti, aí o juiz segue, aí professor, Deus tá vendo, professor. Aí, pelo amor de Deus, não aguento mais esse cara. Aí na terceira vez, o cara chutou, desviou no goleiro, aí o juiz deu tiro de meta, aí ele falou: professor, o senhor tá errando muito, Deus tá vendo. Ele falou: vem cá, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Esse jogo aqui é Itaperuna e Campo Grande. Você acha que Deus está vendo Itaperuna e Campo Grande? Tá tendo Vasco e Flamengo no Maracanã. Deus está vendo Vasco e Flamengo. Você acha que vai ver esse jogo aqui, meu? Então é uma coisa que no futebol que acontece muito e a gente vê do dia a dia ali, e essas histórias ficam passando, né? E acho muito legal porque mostra um pouco do que é, né? O futebol, o melhor do futebol acho que é a resenha, o contar. E se você perguntar para os jogadores, eles vão te falar isso. Alguns dizem que o que estraga é o jogo, né? Na verdade o treino, o jogo eles gostam, né? O futebol representa pra mim muita coisa, né? Porque graças ao futebol e ao jornalismo eu tenho tudo o que tenho, assim, de trabalho, de dia a dia. O futebol, ele é uma coisa que, no meu caso, está muito ligada desde muito pequeno, né? Então não tem como esquecer, né? Representa muito. E para o povo brasileiro, como eu disse, é uma coisa que passa dos limites. Eu acabei de citar a história do político, o cara está envolvido num escândalo, está fraudando, roubando a população, mas o cara quer saber se o centroavante do time dele está rendendo, se o centroavante do time dele vai conseguir fazer o gol na próxima semana. Eu acho que essa coisa do futebol, se ela quando ela é levada para o lado bom, ela faz bem, que é a paixão, é você se divertir. Só fico chateado às vezes quando as pessoas passam do limite, aí fica a questão da violência, de não aceitar que o outro torça por uma outra equipe. Então tem que tomar esse cuidado. Mas o futebol é muita coisa, cara. Aquela frase, não é só futebol, acho que resume bem essa sua pergunta. Não é só futebol, tem muita coisa envolvida. Eu já vi garoto que tem uma doença, está doente, e aí recebe um recado de um amigo, de um jogador que na cabeça dele já vira amigo e ele muda completamente. Então isso é legal, dos dois lados, e que os jogadores entendam o que eles representam. E isso é bem bacana. Então acho que o futebol não é só futebol, tem muita coisa envolvida.